Saudações desportivas com sabor a vitória. O Aliança Nacional empatou no sábado em casa a 1 golo frente ao líder do campeonato, o Sporting da Praia Cruz. Os 2 golos foram obtidos em lances de bola parada. Aliança Nacional de Pantufo e Praia Cruz, as duas equipas jogaram taco a taco, mas o primeiro sinal de perigo surgiu da parte da equipa da casa. Nilson foi surpreendido com um ataque forte, mas valeu a atenção da defensiva dos Leões do Mar. Volvidos minutos depois, Sabino rematou, Nilson agarrou na primeira. Jogo difícil, a turma do Sporting não se intimidou. Aos 18 minutos, Ailton surpreendeu, a bola passou rente ao poste. Juju devolve tranquilidade aos líderes. Jair, através deste livre magnífico, Juju não perdoou. A bola foi parar no fundo da malha. Praia Cruz vai ao intervalo, vencendo por uma bola sem resposta. De regresso ao campo, 2 grandes momentos foram registrados, quer de um lado, quer do outro. Primeiro, a Aliança num ataque rápido atira, a bola bate na trave. O guarda-redes e a defensiva contrária ficaram a olhar. Praia Cruz não cruzou os braços. Naya, em grande plano, cara a cara com o guarda-redes, não conseguiu marcar, desalento em Pantufo, porque quem não marca sofre, e assim foi. Titite repôs a igualdade no marcador. Atirou, a bola foi parar diretamente dentro da baliza. Foi uma autêntica bomba, sem possibilidades para o guarda-redes da Praia Cruz. Festa em Pantufo. Praia Cruz tentava mudar, mas não conseguia. Jati ganhou a bola, rematou, falhou de forma incrível. Resultado final 1-1. Um empate com sabor a vitória para Pantufo, que consegue travar o líder do campeonato. No final da partida, o treinador do Sporting da Praia Cruz disse que o empate não trava a sua equipa do objetivo a perseguir. Já o treinador da Aliança Nacional gostou da atitude dos seus jogadores. Entramos mal, tivemos a perder por 1-0, depois conseguimos esse empate, praticamente tem sabor de vitória. Na primeira parte tivemos muito mal, depois na segunda parte fomos a balneário, conversamos e eles cumpriram. O jogador está motivado para fazer qualquer jogo desse tipo. Qual foi a estratégia? A estratégia é a mesma, só mudou algumas coisas, mas valeu. O futebol é mesmo assim, nós quem falha sofre, marcamos, o campo é um terreno um bocado difícil, bastante difícil, e a Aliança em casa, com o frigor do seu público, acreditou, conseguiram um empate para eles com o sabor de uma vitória, e está tudo bem. O Aliança consegue travar aqui o Praia Cruz do seu objetivo? Não, o nosso objetivo permanece, o empate não nos impede nada, não nos trava em nada, embora para eles é um empate com sabor à vitória, mas para nós a luta continua e vamos continuar a bater para os próximos jogos. Vejamos o painel completo dos resultados desta 11ª jornada do Nacional da Primeira Divisão. Aliança 1, Praia Cruz 1, Riboc 2, Juba 1, Udra 2, Cruz Vermelha 0, Ocro de Rei 1, Udescai 0, Guadalupe 0, Caixão Grande 0. E com estes resultados, a tabela classificativa no escalão maior do nosso futebol fica assim ordenada. Primeiro Praia Cruz com 29 pontos, segundo Udra com 24, terceiro Vitória de Riboc com 21 pontos, na quarta posição Caixão Grande com 18, na quinta posição Ocro de Rei com 13 pontos, o Aliança Nacional na sexta posição com 12, com 11 pontos na sétima posição o Udescai, na oitava posição Guadalupe também com 11 pontos, na nona posição Juba com 7 e na 10ª posição Cruz Vermelha com 4 pontos. Na segunda divisão, o líder do campeonato, o Santana, recebeu e venceu o Bombom por 3 bolas sem resposta. A equipa de Laurino Neto isola-se assim cada vez mais, mas agora tem à espreita o 6 de setembro que beneficiou do empate do Neves Futebol Clube. E esta 11ª jornada do Nacional da segunda divisão produziu os seguintes resultados. Correia 2, Ribeira Peixe 2, Santana 3, Bombom 0, Amadora Trindade, jogo adiado, Sporting 2, 6 de setembro 3, Agrosport 1, Neves 1. E com estes resultados, a tabela de classificação fica desta forma no escalão menor. Primeiro Santana com 25 pontos, segundo 6 de setembro com 20, na terceira posição Neves com 19, na quarta posição Trindade com 18 pontos menos um jogo, na quinta posição Bombom com 16 pontos, na sexta posição Correia com 15, sétima posição Agrosport com 13, oitava posição Amadora com 10 pontos menos um jogo, na nona posição Ribeira Peixe com 4 pontos e o Sport.
No fim de semana também jogou-se para a segunda jornada da Divisão de Honra. Vejamos o painel completo dos resultados. Porto Alegre 0, Boa Vista 1, Conde 0, Micoló 1, Folha Fé de Palmar, o jogo não se realizou por falta de policiamento, Diogo Vaz 1, Andorinha 2. Na região autónoma do Príncipe, o campeonato regional prosseguiu com jogos referentes à 8ª jornada. No jogo considerado grande da ronda, o Sporting Clube do Príncipe derrotou o Porto Real por 2-0. Com este resultado, os Leões do Príncipe assumem isoladamente o comando do campeonato. Era um jogo onde as equipas não queriam perder pontos porque sabiam que perder pontos significava ficar para trás. A ansiedade de marcar desde o minuto inicial eram visíveis de ambos os lados, com principal favoritismo ao Sporting Clube de Príncipe, que aos 7 minutos de jogo quase que marcava. 25 minutos, através desta jogada dentro da grande área, a turma da Porto Real pedia penalti. Penalti este que o árbitro não considerou. Foi um jogo sem golos durante toda a primeira parte. No retomar do jogo, o cenário era o mesmo do início da primeira parte, até que aos 25 minutos desta segunda, através da orientação de juiz de linha, o árbitro assinala penalti que os Leões transformaram no primeiro gol do encontro. Mostrava a turma da Porto Real ter perdido o controle do jogo após ter sofrido. Aproveitava o Sporting desta fraqueza e aos 28 minutos volta a marcar o segundo da partida. 2-0. Já bem perto do apito final, o Sporting Clube de Príncipe voltou a acertar no poste da baliza azul e branco. O jogo termina com o Sporting Clube de Príncipe a vencer por 2 bolas sem resposta. Mais uma vitória que é muito boa para a equipa. Agora estamos ao lado na liderança do campeonato. Espero estar sempre nesse ritmo. Já passei a fase dos empates que nós tivemos, os pontos que nós perdemos. Agora é trabalhar para frente. E qual é o comentário que faz sobre o jogo de hoje? Não, o jogo de hoje teve mais suporte que o Porto Real. O jogo de hoje só não houve gol na primeira parte, porque falta da sorte. Mas na segunda parte está aqui o resultado. O futebol é mesmo assim, pá. O futebol tem vitória, tem derrota, tem empate. A Porto Real tentou fazer o melhor, mas infelizmente pá, teve alguns atropeços, não conseguiu marcar gol. Pá, ainda como se não bastasse, as nossas arbitragens não nos ajudam. Tanto é que Porto Real perdeu 2-0, mas pronto, isso... Daí para frente? Isto não é problema, daí para frente nós temos que trabalhar mais a equipa, para se calhar, para o próximo jogo, jogar com mais atenção, de forma a não sofrer gol, como nós sofremos. No domingo foi a goleada. Os Operários venceram Sundi por 6-1. A jornada ficou incompleta com a não realização do jogo entre o 1º de Maio e a UDAP-B por falta de policiamento. Vejamos o resumo do jogo Operários Sundi. Era também um jogo onde a Sundi, equipados de verde alface, e os Operários de vermelho e preto disputavam o 3º lugar neste campeonato. Durante 30 minutos da primeira parte do jogo, as equipas estiveram debruçadas em querer inaugurar um marcador que acabou por acontecer aos 23 minutos pela turma da Sundi. Não deixava jogar os Operários a turma da Sundi, que foi sempre pressionante, até que aos minutos 30 volta a marcar o segundo. 5 minutos depois deste livre, faz o 3-0. Tomou claramente conta do jogo a turma da Sundi e volta a marcar já em cima da primeira parte, o 4-0. Na segunda parte do jogo, os Operários pareciam acreditados em dar volta ao resultado e chega mesmo a marcar o seu primeiro aos 11 minutos. Uma alegria que durou por pouco tempo, porque volta a marcar minutos depois a turma da Sundi o seu 5º do encontro.
Ainda antes do apito final e para fechar as contas, mais um. 6-1, resultado deste frente a frente entre os Operários e a turma da Sundi. Vocês conseguem bater os Operários e passar a assumir, portanto, a terceira posição deste campeonato? Pois claro. Depois estávamos na quinta posição, subimos a quarta e, como tinha dito, agora estamos na terceira. Como tinha dito, nós estamos crescendo e esta é a prova. Estamos a crescer. E hoje com uma vitória forte, digamos assim, portanto, qual é o comentário que faz do jogo? Olha, foi um jogo bem disputado e mesmo na primeira parte nós soubemos aproveitar, porque descobrimos que o guarda-redes deles é fraco e então imediatamente optamos por jogar profundidade e carregar sempre e assim conseguimos chegar a 6-1. Para o habitual comentário, tenho o Braçanã Santos. Braçanã, num jogo, enfim, consideramos bom jogo e pela segunda vez o Pré-Cruz perde pontos ao empatar, agora com o Aliança. O Reboque a ganhar terreno e na segunda divisão o Santana vence e convence e no Príncipe o Sporting regressou ao comando do campeonato. Exatamente, Arturinho. Primeiro o Sporting do Príncipe, porque é o bicampeão nacional, não é? Um tempo a esta parte tinha perdido a liderança e fez muito bem no confronto direto com o seu mais direto perseguidor, porque tanto o Sporting Porto Real tinha o mesmo número de pontos e neste frente a frente levou melhor o Sporting, mostrou que realmente é o bicampeão, agora líder isolado, mais uma vez a comandar o campeonato na região autónoma do Príncipe. Provavelmente vai continuar nesta senda porque quer fazê-lo, quer demonstrar porque que é o bicampeão nacional. Provavelmente teremos ainda muito campeonato, muita tinta vai correr ainda neste campeonato regional, porque Porto Real parece-me que regressou, mas não quer dar tréguas ao líder do campeonato, que é o bicampeão nacional do Sporting do Príncipe. E também a goleada chega-nos do Príncipe, que é aquela goleada de Sundi, não é? 6-1. O campeonato parece no Príncipe já ganhar novos contornos e é bom para o futebol nacional. Regressando, digamos, a nível da capital do país, o Sport da Praia Cruz foi arrancar este empate a ferro frente à equipa do Aliança, um bom jogo. Gostei da atitude do Aliança Nacional. Foi uma equipa que... Aliás, já nos últimos jogos que a Aliança tem estado a revelar, de facto, uma equipa... Sim, uma equipa a dar cartas. E o Aliança já arrancou empate e já venceu algumas equipas com algum nome no futebol nacional e vem, não digamos, um jogo que não terminou frente ao Descai e demonstrou a sua qualidade agora frente ao líder da prova, o Praia Cruz. Digamos, Arturinho, neste jogo a Aliança foi uma equipa que não deu tréguas ao campeão de São Tomé, que é o líder do campeonato, o Sport da Praia Cruz. A equipa do Aliança, não obstante ter entrado e estava a perder, porque o campeão começou a sair à frente do marcador, mas o Aliança não baixou os braços, foi sempre procurando restabelecer o marcador. E é uma equipa que, em termos técnico-táticos, é uma equipa muito dura, muito rija e batalhadora, e demonstrou neste jogo. Agora, o Sport da Praia Cruz, pelo plantel que tem, pelos jogadores que tem, teve algum azar. Logo na primeira parte, mesmo a terminar a primeira parte, houve um choque bem violento entre o guarda-redes da Aliança e o Jair. Este choque deixou muito maltratado o Jair, que mesmo ao entrar na segunda parte não conseguiu render e foi substituído por Lassé, que é um bom jogador que, na minha ótica, não justificava a estar no banco. Talvez o banco técnico tenha a melhor explicação para tal, porque é que deixou o Lassé de fora nos 11 iniciais, não sabemos. Depois o Praia Cruz é uma equipa muito presa ao seu sistema de 4-5-1, mesmo quando está em momentos de aperto, continua com o seu 4-5-1, né? E anotamos o Praia Cruz perdeu, digamos, os homens da frente, os melhores homens da frente. Falo do Zé e o Jair, que foram substituídos. Teve informações que o Zé já jogou meio lesionado, depois não conseguiu aguentar os 90 minutos, foi substituído.
Depois o Pré-Cruz perdeu praticamente. O Pré-Cruz começou a jogar com Lacer numa asa, o Vando do outra asa e o Jati à frente. No fundo, o Jati ficou praticamente isolado lá à frente. Foi difícil. Este empate a ferro para o Pré-Cruz é uma nota positiva, porque da maneira que o Aliança jogou, depois do empate, com aquele estouro, aquela bomba de codo para fundo da rede de Nelson, tremeu um pouco o Pré-Cruz. E tivemos, portanto, também um reboque que parece... O reboque parece ter acordado. Acordar um pouco mais. Acordou um pouco mais e jogou com o penúltimo classificado, que é o Juba. Juba que vem perdendo muitos jogos, por isso também está na posição que está na penúltima posição, só tem apenas 7 pontos, está abaixo da linha de água, tanto ela como a Cruz Vermelha. O reboque fez muito bem, ter vencido o jogo colocando mais pressão aos da frente, porque se reparares, nesta ronda, quem marcou o passo foi o Pré-Cruz e o Caixão Grande. Ambas as equipas empataram. O Pré-Cruz a empatar com a Aliança. Tivemos o Udra que... E o Udra conseguiu receber o último classificado, o Lanterna Vermelha, o Aflito, a Cruz Vermelha, e despachou por 2-0. E está agora a 5 pontos do líder do campeonato. E o campeonato, quer dizer, começa a ganhar mais cutilância, começa a ganhar, digamos, impacto é maior, porque o Pré-Cruz sabe que não pode escorregar mais, porque a Udra vem a toda velocidade, com 25 pontos, e depois existe um confronto direto entre ambas as equipas na última jornada, senão de que o Pré-Cruz não pode adormecer. E a Udra também não pode adormecer porque vem o reboque embalado. O reboque até pode escorregar, porque o Caixão Grande, ao perder o ponto, perdeu 2 pontos, para aproximar-se do reboque. Isto dá, digamos, o reboque um tanto quanto espaço, mas o reboque sabe que não pode também escorregar, porque não quer deixar os seus créditos a mão alheias, porque quer pressionar a outra. No fundo, Arturinho, o campeonato está assim de uma forma muito equilibrada. No fundo, nós temos dois campeonatos num só. Um campeonato deste pelotão da frente, das 4 equipas da frente. Depois temos este campeonato intermédio, daquelas equipas que lutam pela sobrevivência, no Campeonato Nacional de Futebol. Temos o Santana que de facto venceu e convenceu. Sim. O Bombom. Portanto... O Santana venceu e convenceu e foi muito bem ajudada pelo Agrosport de Monte Café. Digamos, a equipa que mais pressionava o Santana antes desta ronda era Neves, e Neves, ao perder ponto diante do Agrosport, ajudou mais o Santana, que venceu 3-0 ao Bombom, a distanciar-se ainda mais. E veio o 7 de setembro a todo gás atrás, com aquela vitória 3-2 sobre o Sport de São Tomé. E o 7 de setembro agora tem 20 pontos, e sinônimo de que está a 5 pontos do Santana. E o Santana, que tem um jogo difícil frente a Neves, já está marcado para um destes dias este jogo. O que é que vai acontecer? O Santana, com esta vitória e com o empate de Neves, sinônimo de que mesmo que Santana perca ponto com Neves, Santana continuará sempre sendo o líder do campeonato, porque Santana com 25 pontos, se perder com Neves fará os seus 21 pontos, e o Santana permanecerá com seus 25, quer dizer, independentemente do resultado deste jogo em atraso, o Santana vai ser sempre o líder da segunda divisão. Portanto, esta quarta-feira vamos ter mais uma eliminatória da taça. E por coincidência vamos ter o jogo grande. O jogo grande, o Udra e o Sport da Pré-Cruz. Sabe que Udra e Pré-Cruz, uma delas vai cair. Vai ter que ficar. Vai cair automaticamente na taça. Quer dizer que a taça vai, no fundo, porque as equipas da primeira divisão, o Reboque vai ter um jogo, vai jogar com Santana, o Udra vai receber o Pré-Cruz. Depois temos outros jogos com equipas mais acessíveis, onde numa eliminatória em que apenas um sobrevivente da segunda divisão e um da Liga de Honra, que é Andorinha, e da segunda divisão Santana. E o jogo grande é este jogo. E já sabe que o campeão e vice-campeão a nível de São Tomé, vai tombar nesta eliminatória. Obrigado por mais este comentário. Obrigado, eu. Ainda do futebol, esta quarta-feira vamos ter, portanto, jogos em São Tomé a contar para a terceira eliminatória da Taça de São Tomé e Príncipe, conforme o cartaz.
Aliança Juba, no campo de Pantufo, o Riboque recebe o Santana no seu campo, portanto, no campo do Riboque, Andorinha e Caixão Grande no centro de estágio, Udra, Sporting de Pereira Cruz no campo da Ribeira Peixe. Mas parece-me que ainda há que definir o local exato para esta partida de futebol. Do futebol para o futsal, num jogo eletrizante, o Desportivo HB perdeu frente à Madre Deus por 2-1. Partida que contou para a terceira jornada do campeonato da modalidade do distrito de Água Grande. HB e Madre Deus foi o jogo mais aguardado deste fim de semana. Apesar de ter estreado seu equipamento novo, o primeiro sinal de perigo partiu de Madre Deus. A resposta de HB veio dos pés de Dedé. Era o prenúncio daquilo que viria a seguir. Num livre batido pelo camisola 11, Adérito rematou contra a barreira e no ressalto, Dedé inaugurou o marcador. A perder, Madre Deus tentou de tudo. Yuri, com este remate acrobático, não conseguiu bater o guarda-redes de HB. Madre Deus carregava, mas Lolo estava imbatível na baliza, defendia tudo o que aparecia pela frente. Madre Deus tanto tentou que conseguiu empate mesmo à beira do intervalo, num lance iniciado e concretizado pelo camisola 3 de Madre Deus. No segundo tempo, Aço desperdiçou uma grande oportunidade de passar à frente do marcador. Madre Deus conseguiu a reviravolta, mesmo na reta final do jogo. A partida terminou com a vitória de Madre Deus por 2-1. Noutro jogo acompanhado pela TVS do Desporto e com uma mão cheia de golos, o Desportivo Mesquita venceu Nossa Senhora da Conceição por 10-7. Os rapazes de Nossa Senhora da Conceição foram os primeiros a criarem perigo. Mas foi de Mesquita o primeiro golo da partida apontado pelo camisola 7. Em resposta, surgiu o golo de Conceição. A festa não durou muito, pois no minuto seguinte, o Desportivo de Mesquita fez o terceiro golo. Mesquita foi ao intervalo a vencer por 5-2. No segundo tempo, foi uma chuva de golos, 5 para cada lado. Os rapazes de Mesquita foram os primeiros a marcarem. Conceição não baixou os braços, sempre correndo atrás do prejuízo. No final, o Desportivo de Mesquita venceu por 10-7. Vejamos o quadro completo dos resultados desta terceira jornada do Campeonato de Futsal de Água Grande. Atlético de Água Bobo 2, Ecomóvel 3, Machibins Boa Morte 2, Dragões do Mar 7, Desportivo CST 0, Cruz Vermelha 1, Nossa Senhora Conceição 7, Desportivo Mesquita 10, Desportivo HB 1, Madre Deus 2. Segunda Divisão, IDF Sport Clube 3, Guarda Presencial 0 por falta de comparência, Desportivo Correia 0, Instituto São Machado 3 por falta de comparência, Desportivo Bombeiro 2, Ajax de Chacras 3, 5 da manhã de Chácara 3, Desportivo São Marçal 2, Desportivo 3, Fevereiro 2, Desportivo SMC 2. Na tabela de classificação, o Desportivo da Madre Deus lidera o campeonato com 7 pontos, isso na primeira divisão, e na segunda o Ajax de Chácara comanda com 9 pontos. Este fim de semana, o campeonato de futsal faz uma pausa para dar lugar aos jogos da primeira eliminatória da taça. O jogo grande vai para o confronto entre o Desportivo da CST e da Madre Deus esta sexta-feira. Em handebol está conhecido o campeão antecipado. Os Tigres de Ferro já podem encomendar as faixas ao vencer no sábado no recinto dos Jogos do Parque Popular da capital, a equipa da Cruz Vermelha. Está na reta final o Campeonato Nacional de Handebol 7 masculino de 4 equipas e 12 jornadas. Foi uma forma encontrada para rodar os jogadores e prepará-los para desafios futuros, e os objetivos foram conseguidos. Na penúltima jornada, Tigres de Ferro bateram Cruz Vermelha de Rádio. Foi um campeonato muito pesado, e principalmente a equipa de Cruz Vermelha. Nós tínhamos que lutar muito, esforçar muito para chegar aonde tivemos agora. Foi com muito esforço. Conseguimos chegar lá. Falamos no ataque, os nossos pivôs, os atacantes, falharam golos cara a cara com o guarda-rede e desmotivou muito a equipa.
O campeonato termina e a federação faz um balanço positivo. Mesmo sem dinheiro, a gente sempre tem feito campeonatos. Acabamos de fazer o campeonato feminino de juvenis e estamos a terminar agora o campeonato de séniores. E em termos de balanço, eu acho que o balanço é satisfatório, embora com 4 equipas, nós gostaríamos de ter mais equipas. Fizemos 12 jornadas e foi satisfatório. E esperemos que para a próxima tenhamos mais equipas. Lima Neto esforça-se para travar o desaparecimento de handball em São Tomé e Príncipe. Entretanto, a Seleção Nacional de Handball está de malas aviadas para participar no Campeonato de Jogos da África Central da modalidade a disputar-se na capital gabonesa, Libreville. Apesar ainda de alguns constrangimentos, Touré diga que os handebolistas nacionais deixarão o país esta sexta-feira. Em termos do compromisso internacional, gostaria de agradecer antecipadamente o nosso diretor de desportos e o governo em geral de tudo fazerem para que a nossa participação no Jogo da África Central seja uma realidade, embora que neste momento nós só temos garantia para a passagem de 11 pessoas. E ainda está a nos faltar mais alguma coisa e estamos a pedir a ver se a gente consegue levar mais jogadores, mais dirigentes, porque realmente a competição não é fácil. E depois corremos o risco de ir já com 2 dias em atraso porque há problemas aéreos, a ligação aérea e pronto, tudo estamos a ver se a gente vai e faz um bom resultado. Da última vez que nós participamos foi em 2006. Portanto, depois de cerca de 6 anos, voltamos e vamos ver. Pode ser também uma oportunidade para um balão de oxigênio a nível da federação? Sim, portanto, essas competições dão visibilidade, não é? E depois faz com que também muita gente, muitos miúdos interessam na prática da modalidade. E, portanto, cada vez que a gente vai, a gente sempre pede este ou aquele apoio e realmente, com sorte que temos, conseguimos algumas coisas. No desporto internacional, o Panamá, México, Honduras e Estados Unidos são os duelos reservados para as meias finais do Golden Cup de CONCACAF. Sempre com o fator casa a pesar, a seleção dos Estados Unidos, comandada por Jürgen Klinsmann, rubricou uma exibição de luxo perante El Salvador, embora apenas na segunda parte tenha disparado no marcador. No primeiro tempo, Clarence Goodson, aos 21 minutos, e Joy Corona, aos 29, colocaram a equipa da casa a vencer por 2-1, com Rodolfo Zelaya a reduzir de grande penalidade aos 39 minutos. No entanto, as aspirações de El Salvador de seguir para as meias finais caíram por terra no segundo tempo, com Eddie Johnson aos 60, Landon Donovan aos 78 e Descruz aos 84 a elevarem os números da goleada norte-americana para 5-1. As Honduras venceram a Costa Rica por 1-0. O único gol da partida foi apontado logo aos 4 minutos do segundo tempo, graças ao atacante Andy Najar, que finalizou com êxito o cruzamento de Alexander Rodrigues. Um golo de Raúl Jiménez aos 84 minutos permitiu à seleção mexicana bater a sua congênere de Trinidad e Tobago por 1-0 e garantiu o apuramento para as meias finais da Gold Cup. Por sua vez, o Panamá despachou a equipa nacional de Cuba com uma goleada categórica, 6-1. Gabriel Torres foi o homem do jogo ao apontar 2 golos e logo os 2 primeiros. Rodrigues Pérez também por 2 vezes e Jiménez fizeram os outros do Panamá. Alfonso marcou o gol de honra dos cubanos. Estados Unidos, Honduras e México-Panamá são os jogos reservados para as meias finais da referida competição que está sendo disputado nos Estados Unidos da América.
Muitos golos na Taça de Ouro com a crise no futebol de São Paulo. Acompanhe um breve resumo do Brasileirão 2013. Na reabertura do Maracanã, o Vasco da Gama venceu este domingo o Fluminense por 3-1 em partida da 8ª jornada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Primeira Divisão. Juninho Pernambuco aos 7 minutos. André aos 46 e Carlos Tenório aos 82 marcaram os golos do Vasco. O tento de honra do Fluminense foi apontado por Carlinhos aos 56 minutos. A expulsão do avançado Fred aos 25 minutos do jogo complicou a tarefa do Fluminense, que tentava reagir à desvantagem no marcador e terminou a partida reduzido a 9 jogadores após a expulsão de Degão aos 75 minutos. Com esta vitória, o Vasco subiu ao 12º lugar com 10 pontos. O Fluminense é agora 15º com 9. O Corinthians conseguiu arrancar o empate a uma bola com o Atlético Paranaense neste domingo na Vila Capanema. O Atlético Paranaense abriu o placar logo aos 4 minutos do jogo por Marcelo. O empate corintiano foi da autoria de Alexandre Pato. Pressionado, humilhado e cada vez mais no fundo da tabela, o São Paulo parece não ter forças para recuperar no Campeonato Brasileiro. Diante do Cruzeiro no estádio do Morumbi, a equipa tricolor jogou mal de novo. Enfrentou um adversário embalado e perdeu por 3-0, com todos os golos marcados por Luan. Foi a 10ª partida sem saborear a vitória da equipa são paulina. A Rússia conquistou a Liga Mundial de Voleibol ao derrotar na final o Brasil. A Rússia dominou a seleção brasileira e venceu a final da Liga Mundial de Voleibol por 3-0, parciais de 25-23, 25-19 e 25-19, conquistando assim o seu terceiro título da competição disputada este ano na cidade argentina de Mar del Plata. O Brasil não conseguiu impor o peso da sua camisola sobre os russos, visivelmente mais focados e fortes em todos os quesitos. Se vencesse, seria o 10º título da seleção brasileira, que voltou a perder para o mesmo rival da final da Olímpica de Londres 2012. O oposto russo, Nikolai Pavlov, foi quem mais pontuou na partida, marcando 22 pontos total. A Rússia superou assim o estigma de 5 finais perdidas e pela primeira vez ostenta os títulos olímpicos e da Liga Mundial. O terceiro lugar ficou com a Itália, que venceu mais cedo a Bulgária por 3-1. A disputa do terceiro lugar é sempre vista como um jogo de que ninguém quer participar. Mas dentro da quadra, Itália e Bulgária não mostraram qualquer tipo de desmotivação. Neste domingo, num jogo equilibrado e decidido apenas no tie-break, os italianos, embalados por Luca Vettori, levaram a melhor. A partida foi ganha por 3-2, com parciais de 21-15, 25-21, 25-20, 21-25 e 15-7. O melhor marcador da partida, o jovem Vettori, marcou no total 29 pontos. Está tudo dito nesta edição da TVS Desporto. O próximo encontro daqui a 8 dias. Até lá. Este programa é patrocinado pela Companhia São Tomense de Telecomunicações, CST, sempre juntos.